Nosso país está tomado por uma elite corrupta. Né? Rodolfo. Kim, você se tornou conhecido nacionalmente por ser um grande opositor do PT. Nos últimos tempos você tem feito críticas ferrenhas ao bolsonarismo, né? A esse núcleo duro do bolsonarismo. Qual é o seu projeto político ou projeto político dos seus pares, né, do Partido Missão, para o país? O projeto político positivo e não reativo. Eu percebo às vezes que há um discurso um tanto quanto reativo. Porque quem não está no poder precisa criticar quem está no poder para mostrar a sua diferença, né? É natural que seja assim, que a oposição reage, né? E o governo que precisa governar. Mas a nossa postura crítica, ela vem acompanhada do mais profundo e mais completo plano de país de qualquer outro partido, né? Você não vê nos outros partidos um trabalho de pesquisa acadêmica, profissional, para levantar dados e discutir o país. A gente lançou 6 fascículos do que a gente chama de livro amarelo, que é o nosso programa de país. Esses 6 fascículos têm pesquisas e têm perspectivas de onde a gente veio, onde a gente está, onde a gente quer chegar, tanto em termos geopolíticos, de defesa, como em relação à nossa economia, né, como em relação às nossas liberdades, principalmente agora, que estão muito restritas em razão dos problemas de segurança pública que a gente tem. O meu projeto político é o projeto do Partido Missão. É o projeto de transformar o Brasil num país sério, né? De ter uma nova Constituição que acabe com todos os temas, né? Todos os direitos sociais que estão na Constituição, todos os quórums para você fazer aprovações para mudar aquilo que está na Constituição. País sério. Direito social, ele está em legislação infraconstitucional. Política pública está em legislação infraconstitucional, né? Política tributária, né? Trabalhista, ambiental, está tudo abaixo da Constituição. A gente criou um monstro, né, no Supremo Tribunal Federal com a Constituição de 88, porque se tudo está na Constituição, quem julga a Constituição é o Supremo. Então, as próprias políticas públicas estão sob o controle do Supremo Tribunal Federal. Não à toa, eu me lembro, o ministro Alexandre de Moraes deu ali 48 horas para o prefeito de São Paulo explicar a construção de um muro. Gente, não existe Suprema Corte séria no mundo em que o ministro do Supremo mande um ofício para um prefeito se explicar sobre o muro, né? Então, o nosso projeto de país, transformar o Brasil num país desenvolvido, um país que tem assento na mesa dos adultos. Hoje, o posicionamento do Brasil, a gente está num mundo em guerra, né? A gente está num mundo em guerra na Ucrânia, a gente está num mundo em guerra no Oriente Médio, a gente está num mundo de tensões em Taiwan, né? Envolvendo a China e o Japão e a Coreia do Sul. E a opinião hoje do Brasil não importa nada para esses conflitos. O Brasil, inclusive, passou a vergonha de ter o Nicolás Maduro, um ditador, um narcotraficante, ter o seu, digamos assim, o problema da Venezuela resolvido pelos Estados Unidos. Quem deveria resolver o problema da Venezuela era o Brasil. O Brasil deveria ser o polo de poder e a referência para a América do Sul. Né? O fato dos Estados Unidos ter que fazer uma operação na Venezuela para retirar um narcoditador é uma vergonha para o Brasil. A gente defende uma política de direito penal do inimigo, que tem um processo penal, que tem penas específicas para criminosos faccionados. Então existe o direito penal do cidadão, daquele que comete um crime menor do que um faccionado, daquele que a sua vida não é obedecer à lei de um Estado paralelo, ele está sob as leis do Estado brasileiro, mas ele comete um crime menor não estando filiado a facções. Este é um cidadão e vai ter o direito de cidadão. O inimigo, o faccionado, quem está afiliado ao PCC, quem está afiliado ao Comando Vermelho, aos Amigos dos Amigos, à Família do Norte, ao Terceiro Comando, esses vão ter um processo próprio. Esses vão responder todo o processo presos, né, até a sua condenação transitada e julgada. Esses vão ter o seu patrimônio confiscados antes da condenação. Esses vão ter a sua liberdade restrita antes da condenação, com um conselho que a gente pretende formar com promotores e procuradores que tenham um índice de condenação contra faccionados acima de 70%, um sistema também de juízes e desembargadores especiais que também tenham mais de 70% de condenações em relação a criminosos, principalmente faccionados, e que tenham pelo menos 5 anos de experiência, e ter essa força-tarefa para a gente retomar todo o território brasileiro. Então, fazer operações em todo o Brasil, com as polícias militares sendo auxiliadas pelas Forças Armadas, tanto em equipamento como em pessoal, para retomar 100% do território brasileiro. Nenhum centímetro de terra vai ser comandado pelo crime.
Esse é um dos aspectos. E tem um aspecto econômico também, né? Várias reformas de cortes de gastos que a gente pode fazer, a começar pela que mais me indigna, que eu mais luto, que é a questão dos super salários, né? Isso daria uma economia de 150 bilhões de reais em 10 anos, que a gente poderia investir em infraestrutura, que a gente poderia investir no nosso projeto de construir o maior presídio das Américas, maior do que o de El Salvador, para faccionados de segurança máxima, para promover o programa de ferrovias ao redor do país, para promover a modernização dos nossos portos, também a quantidade de dinheiro que o Brasil perde e a capacidade de escoamento de produção que a gente perde por não ter portos decentes. A gente poderia dobrar a nossa produção no agronegócio sem derrubar uma árvore sequer, só com o território que a gente tem hoje para plantar, se tivesse maneira de escoar essa produção para fora. E dentro dessa reforma do orçamento, a gente também precisa falar dos privilégios tributários para a elite privada do nosso país. A gente tem cerca de 800 bilhões de reais em renúncias tributárias. Algumas delas são justificáveis. Entra o Simples Nacional, entra a cesta básica, entra para a contribuição previdenciária para entidades assistenciais, né? Não faz sentido eu tributar a caridade, né, quando ela está substituindo o papel do Estado, né? Então o Estado é incompetente, ele vai lá e tributa quem está sendo competente no lugar dele. Isso não faz sentido. Bom, então desses 800 bilhões, 200 bilhões são injustificáveis, são privilégios setoriais. E isso a gente pretende cortar, né? Então, mais uma vez, a gente está falando de 200 bi ao ano. Em 10 anos, a gente já está falando de 2 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro que a gente vai utilizar para a melhoria da produtividade do nosso país, para que o trabalhador brasileiro consiga, trabalhando menos, produzir mais e receber mais por esse trabalho. Eu só citei 2 aspectos do nosso programa, mas o livro amarelo ainda tem infraestrutura, defesa, meio ambiente, reindustrialização do Nordeste, investimento em ciência e tecnologia e outros setores que a gente pode discutir. A gente ainda vai entrar nessas pautas aí. Falando de segurança pública, o Estado enfrenta desafios com o crime organizado. Qual a sua estratégia concreta